Fala pessoal do Solar, estou aqui, Rodrigo, gestor de marketing e vendas da Pratique, e hoje eu estou com o CEO da Eletron, Mauro. E aí, Mauro, tudo bem? Fala, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar de novo aqui em Londrina, um prazer estar falando com você aí, integrador, parceiro da Pratique. Mauro, primeiro me fala um pouco de você, que é a Eletron no final. Bom, Rodrigo, a Eletron é uma insurtech, uma empresa de seguros e tecnologia, e nós nascemos e fomos planejados e continuamos firme na causa de atender o mercado de energia solar. Então lá na Eletron a gente faz seguro de sistema fotovoltaico e basicamente em dois momentos diferentes, durante a instalação e montagem e depois de instalado. É isso que a gente faz lá todos os dias, o dia inteiro. Quanto tempo a Eletron está no mercado? Desde 2019 atuando nesse nicho de energia solar. Legal, e quantas empresas já atendidas nesse tempo? A gente tem hoje na plataforma mais de 7 mil integradores cadastrados. Então com todo esse conhecimento você sabe quais são as principais dores do integrador, né? A gente atende muito sinistro. Desde 2019 aí a gente já tem mais de 3 mil sinistros atendidos e aí somando o montante de indenizações também a gente já passou aí 22 milhões de reais de indenizações pagas. Então a gente sabe muito bem os perrengues da instalação. Vamos começar com o solo. Se tratando de solo, quais são as maiores dores do integrador quando se trata de sinistros? Durante a instalação e montagem, e aí esse seguro a gente chama de risco de engenharia, para solo, cara, a gente tem uma exposição muito grande de danos de vendaval e, na sequência, roubo. Principalmente zona rural, solo, é bem complicado porque são obras às vezes mais longas, em locais remotos, muitas vezes roda muita gente nessa obra, então é um risco muito grande. Mas ainda o principal é vendaval. Tanto para o período da instalação e montagem, quanto depois de instalado, vendaval, eventos climáticos, né? E aí a gente fala vendaval, mas acaba entrando tudo dentro da mesma cobertura. Granizo, vendaval, ciclone, microexplosão atmosférica, um monte de coisa que eu nem sabia que existia. É o principal risco, é o que mais causa prejuízo. Tá, e o que nesse vendaval, o que mais ocasiona esse sinistro? É de fato a estrutura? É algo que foge a isso? O que de fato acontece? Aí a gente já entra num campo que isso é muito, muito sensível. A estrutura é muito importante, porque via de regra, no clausulado da seguradora, vai ter alguma coisa falando mais ou menos o seguinte, que se o sistema fotovoltaico não estiver instalado, seguindo as normas, e aí entenda a norma, o próprio manual do fabricante, então se a gente pegar, a gente está muito acostumado a ver manual de inversor. Mas o próprio fabricante do módulo também possui um manual de instalação e no manual de instalação do fabricante do módulo vai dizer lá alguma coisa do tipo use uma estrutura apropriada, projetada, específica, durável, que não seja de material que vai se deteriorar, ou seja, o fabricante do módulo fala que você tem que instalar o módulo com um fabricante de estrutura. Inclusive a gente tem uma equipe de engenharia própria aqui, então a gente se atenta muito a isso principalmente, porque, por exemplo, agora com os módulos de 700 a gente sabe que a tesoura ela precisa ser maior por conta da carga de vento e aí pode causar microfissuras quando a gente usa de 3,5, então a gente precisa aumentar. E muita gente não se atenta a isso, e de fato é algo que vai vir com o tempo. É muito importante. Hoje, inclusive, um dos documentos exigidos pela seguradora em caso de sinistro de vendaval é o manual do fabricante da estrutura. Porque aí tem um outro detalhe, não basta usar uma estrutura como a da Pratique, que é super apropriada e cumpre aí todos os pré-requisitos. Tem que instalar conforme o manual da estrutura, né? Ou seja, se instalar sem seguir a especificação, a estrutura não vai ter a mesma performance, a mesma robustez, a mesma durabilidade, né? Então é importante para o seguro cobrir. O pessoal me pergunta muito, o que tem que fazer para o seguro cobrir? Nada além do que deve ser feito. Ou seja, usa uma estrutura adequada, usa a Pratique, instala a estrutura conforme o manual de instalação e aí, enfim, o mesmo vale para os módulos e aí eu sei que não é muito tema aqui, mas para o inversor também, instala o inversor seguindo o manual de instalação do inversor, respeita o espaçamento dele, ele precisa fazer essa troca de calor porque senão ele superaquece e queima e aí tanto a garantia do inversor quanto o seguro vão negar. Só faz o que o fabricante pede que está resolvido.
resolvido. E aí vamos para mais um ponto. Imagino que o solo é um pouco mais tranquilo em algumas partes, porque costuma ser interior, lugares mais amplos, e aí é aquela coisa do nivelar o terreno e tudo mais, aquela especificidade que é estudo de solo. Já o telhado também tem suas especificidades, que são, às vezes, telhados com mais anos aí, que precisa de algum reforço e outras coisas, e acaba dando alguns danos, né? Como são os sinistros nos telhados? A gente tem aí, basicamente, dois tipos de danos, né? Quando a gente fala de dano material, a gente vai ter danos ao próprio kit, né? Então, módulo que cai e quebra, ferramenta que cai em cima do módulo, inversor que cai, pallet que tomba. Então, a gente tem esses sinistros relacionados ao próprio kit gerador fotovoltaico, e a gente também tem sinistros relacionados à propriedade do cliente final, porque às vezes esse módulo que cai e quebra, cai em cima de alguma coisa. Coisas que a gente já atendeu lá na Eletron e que é muito comum e que volta e meia acontece. Módulo que cai em cima do carro do cliente, né? Recentemente a gente teve um caso assim, só que assim, não era um carro qualquer, era uma residência de um alto padrão, o integrador está fazendo instalação e o cara tinha lá uma coleção de carro antigo. Nossa! E aí alguns módulos caíram de cima do telhado, em cima dos carros antigos. Então aí é mais complicado, né? Danos ocasionados durante a instalação que acaba aparecendo um pouquinho depois, só relacionado aí à infiltração de água, né? Às vezes fica uma telha quebrada, enfim, ou mal encaixada, alguma coisa assim, chove, entra água na casa do cliente. A gente já teve danos na calçada do cliente, do integrador entrar com uma empilhadeira lá carregando um pallet e afundar e estragar toda a calçada do cliente. Isso tudo tem um custo. E aí, Rodrigo, é o seguinte, se o integrador não usa uma estrutura como a Pratic, quem que morre com o prejuízo? É ele. É ele. Por quê? Você conta ou eu conto? O que a Pratic tem de diferente? A Pratic, ela sempre pensa no integrador. Ela não só pensa em fazer uma boa estrutura, mas também em tudo que pode afetar o integrador. Então, nós, junto com a Eletron, lançamos uma novidade que, assim, não tem no mercado e ninguém vai ter por um bom tempo, que é o seguro Pratic. E aí, dentre todos esses danos e essas preocupações do integrador, você pode falar pra gente o que de fato cobre esse seguro. Boa, então, ó, em primeira mão, super novidade, a Pratic é a única estrutura do mercado, não tem outra, pode pesquisar, você não vai achar um fabricante de estrutura que se preocupa tanto quanto com você, integrador, instalador, como a Pratic. Agora, as estruturas de telhado da Pratic vêm com esse seguro já embarcado. Então, se acontecer um perrengue desse na obra, de você acabar causando aí acidentalmente um dano à propriedade do seu cliente lá durante a instalação, muito importante, isso tem que ser durante a instalação, né, Rodrigo? Coisas desse tipo, de cair uma ferramenta no carro do seu cliente, estragar a fachada dele, telhado, chover, entrar água, a gente já teve sinistros aí na faixa dos 20 mil reais, cara, de estraga forro de gesso, estufa móvel planejado, isso daí é super caro e causa um prejuízo. Então, as estruturas da Pratic contam com essa cobertura para você instalar tranquilo. Se você acontecer eventualmente aí algum problema, algum imprevisto desse que cause um dano material à propriedade do seu cliente, seja na casa, do carro, enfim, qualquer item aí da propriedade dele, a Pratic te entrega esse seguro sem nenhum custo adicional, não é isso, Rodrigo? Sem mensalidade, né? Sem mensalidade. Isso aí é um período de 90 dias, né? Esses danos de derrubar coisa e tal vai ser na hora ali, né? Mas tem esse risco muitas vezes invisível que a gente só percebe depois, que é a questão da infiltração. Então, sim, a partir do momento do faturamento do kit com estrutura da Pratic, ativa-se aí a cobertura por uma janela de até 90 dias. Existe esse período de vigência do seguro, ou seja, vai ter até 90 dias do faturamento do kit para você instalar a estrutura, chover e comprovar que não teve nenhum problema, não deu goteira, e se acontecer isso nesse período, é só chamar a Eletron lá que a gente vai te atender. E aí vamos dizer que o instalador que deixou o módulo cair em cima daquele carro, estava usando Pratic, como é que ele faz para ativar, quais são o passo a passo disso? Boa. Chamar a Eletron, tá? O nosso canal oficial é o WhatsApp da Eletron, é o
11 4003 7208. Tem no nosso site lá também, no Instagram, é fácil de achar. Procura lá Electron. Falou, chamou a gente no WhatsApp, vai aparecer um menu. Uma das opções no menu é de sinistro, de acionar o seguro. Escolheu essa opção, já cai direto com o nosso time. Não tem robô, não tem bot, não tem IA. Vai falar com uma pessoa. Sem passar raiva. Sem passar raiva, que vai acompanhar esse processo do início até o final. Ah, muito legal, cara. Eu achei isso aí bem inovador, acho que de muitos integradores que eu venho conversando, era uma dor de cabeça. Muitas vezes eles falavam, porque como eu falei, você trabalhar no solo, um lugar e no máximo se pegar numa vaca lá, né? Agora você trabalhar no meio de uma cidade, quantos problemas podem dar durante uma instalação, ou depois até mesmo numa casa de ter. Então é mais preocupante e eles têm essa preocupação muito grande. Então muitos já estão mais tranquilos saberem e usarem Pratique, porque quando você emite a nota, você entra no site da Pratique, você vai cadastrar a nota que foi faturado, tudo bonitinho. Quando entrar em contato, a Electron já vai ter esses dados para poder agilizar isso para vocês. Então isso traz uma tranquilidade, de fato é aquilo, é entregar mais que o produto. Eu gosto de falar lá na Electron que não tem letra miúda, então deixar super claro. O que o seguro da Pratique vai cobrir? Danos à propriedade do cliente final. Esse exemplo que eu dei do carro. Derrubei a parafusadeira, derrubei um módulo, caiu em cima do teto do carro do meu cliente, da Porsche do meu cliente. Estou numa residência de alto padrão. Porque assim, não vai cair em cima do Celta, cara. Não vai. O Celtinha tá imune. Agora, se o teu cliente tem uma Porsche, tem uma Mercedes, tem um carro desse, é aí que mora o perigo. Então, esse seguro tem uma cobertura de até R$20 mil de prejuízo à propriedade do cliente, tá? Seja o carro dele, seja a infiltração, enfim. E é a propriedade do cliente. Então, nesse exemplo, eu gosto de deixar muito claro, o módulo em si não vai ter cobertura. Vai ter cobertura o dano causado pela queda do módulo. O módulo hoje, enfim, é um dano que não vai comprometer aí, né? Enfim, é um prejuízo, mas é tolerável, né? Não vai arruinar ninguém. Agora, R$20 mil de prejuízo já é mais... Já dói no bolso. Já dói mais no bolso, né? Já dói mais no bolso. Então é isso, pessoal. Por isso que a gente fala, Pratique leva mais que só um produto, é experiência, é preocupação com você no final. Então, para quem ainda não usa Pratique, vem ser Pratique. Então, Maurão, obrigado pelo esclarecimento, por trazer isso pra gente, todas essas informações ricas, eu agradeço demais. E é sempre bom estar com parceiros fortes como a Electron. Conta sempre com a gente, Rodrigo, tamo junto, vai ser um prazer. E é isso, vem ser Pratique. Beleza. Fechou. Obrigado.